FASB. Hoje eu vim aqui para falar um pouco da RN6. Ela é uma norma regulamentadora que trata-se de equipamentos de proteção individual, ou EPIs. Ela tem como objetivo estabelecer regras, normas para as empresas e seus colaboradores e evitar acidentes e prevenir doenças ocupacionais. Essas normas têm que ser cumpridas rigorosamente, por não cumprimento delas, acarretará punições para as empresas que vai de multa até o fechamento da mesma. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, faz-se necessário o uso dos equipamentos de proteção individual. De acordo com a NR6, norma regulamentadora, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado, ele só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação, o CA. Esse certificado ele é expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. É dever do dono da empresa, quanto ao EPI, adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, deve orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação destes equipamentos. Deve substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Deve responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica destes equipamentos. Deve também comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade que for observada. Quanto ao empregado, referente ao uso do EPI, ele deve utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Ele deve se responsabilizar pela guarda e conservação destes equipamentos. Deve comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o impróprio para o uso. Deve cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado destes EPIs. Portanto, como vimos, trata-se de uma obrigação legal do empregador fornecer o equipamento de proteção individual, assim como do empregado utilizá-lo. A utilização do EPI torna o ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável, evitando assim situações de perigo que possam colocar os empregados e os empregadores em risco. Além disso, o fornecimento, a orientação, a utilização e a fiscalização, que é de extrema importância na utilização dos equipamentos de proteção individual, ela é fundamental. É de extrema importância para a conscientização dos funcionários e para o êxito da empresa. Conferindo EPIs, capacete incorreto, óculos de segurança incorreto, protetor auricular incorreto, botas incorreto, luvas incorreto, capacete correto.
Óculos de segurança. Correto. Protetor auricular. Correto. Luvas. Correto. Botas. Correto. Boa noite, sou Rosa Maria, estou aqui com a enfermeira Fabrícia, que irá falar um pouco sobre os equipamentos de proteção individual e coletivos que é usado no dia a dia dos profissionais de saúde. Boa noite, Fabrícia. Boa noite, Rosa. Boa noite a todos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os EPIs, né? Que a sigla significa Equipamentos de Proteção Individual. Então, EPI é qualquer equipamento que nos ofereça proteção contra algum causador de alguma doença. Nós temos aqui, né, alguns EPIs. Vamos começar pelo jaleco, né? Que todo profissional de saúde, ele deve ser usado, né? Deve-se usar o jaleco, né? Para proteção de contato. Então, os jalecos, após o uso, ele precisa ser lavado, higienizado, né? O ideal é que não se use os jalecos, né, em vias públicas, só nos próprios estabelecimentos de saúde. Óculos de proteção, né? Ele é usado. Na verdade, ele tem uma função muito parecida com um protetor facial. Só que o óculos, ele dá uma proteção para a mucosa, para o globo ocular, na verdade, né? O protetor facial, ele protege no todo, ele protege toda a face, né? Mucosa nasal, as mucosas da boca e dos olhos. Nós temos a máscara cirúrgica, né? Que nos dá uma proteção contra gotículas. E temos também a máscara N95, que nos protege dos aerosóis. Temos a touca, né, que todo estabelecimento de saúde, qualquer procedimento que a gente for fazer, a gente precisa proteger os cabelos. E temos as luvas, né, de procedimento, temos a luva de procedimento e a luva cirúrgica. Aqui nós temos as luvas de procedimento, que nos dá a proteção de contato. Os riscos no ambiente de trabalho estão presentes nas mais variadas profissões. Esses riscos vão de risco físico, químico, biológico a psicológico. Na década de 70, o Brasil foi considerado campeão em acidentes ocupacionais, o que levou à necessidade da criação de uma política específica voltada para a saúde do trabalhador. Dentro dessa política que surgiu a CIPA. A CIPA é um grupo de colaboradores que tem como função garantir o uso desses EPIs, a sua distribuição, visando a segurança dos trabalhadores que os utilizam. A utilização
do equipamento de proteção individual tem como objetivo não somente garantir a segurança dos trabalhadores, mas também dos empregadores, ressaltando que é dever da empresa o fornecimento desses equipamentos, o treinamento adequado sobre o uso desses equipamentos e a fiscalização sobre o uso adequado, cumprindo assim a NR6, que estabelece o uso obrigatório desses equipamentos nas empresas. O uso dos EPIs, além de cumprir com o seu objetivo principal, que é de preservar a vida, a saúde e o bem-estar do trabalhador, cumpre com vários outros benefícios. Para as empresas, por exemplo, esses benefícios eles são inúmeros. Quando há redução no risco de acidente de trabalho, a redução de custos para essa empresa. Custos com auxílios, com seguros, com contratação e treinamento de novos funcionários, com possíveis indenizações, com multas e entre outras. Para o trabalhador, esses benefícios eles são ainda maiores, visando que a utilização, né, desses EPIs corretamente é sinônimo de saúde e segurança para a vida desse trabalhador. As consequências de um acidente de trabalho, elas vão de situações leves, como um corte na mão, mas podem chegar a situações graves, como até mesmo o falecimento. É importante ressaltar que não basta somente a utilização do EPI, é necessário que esse EPI ele seja utilizado de forma correta. O que é observado em algumas ocasiões é que os trabalhadores eles fazem a utilização desse EPI apenas por medo de ser repreendido pelo seu chefe, o que faz com que o uso desse EPI seja feito de forma incorreta. É importante ressaltar que a empresa ela é responsável por dar o treinamento a esses trabalhadores sobre o uso, sobre o armazenamento, a importância da utilização, os riscos que esses trabalhadores correm por não utilizar o EPI. E se mesmo assim o trabalhador ele se recusa a utilizar o EPI de forma correta, além de cometer uma imprudência gravíssima, é importante salientar com esse trabalhador que não é somente a vida dele que é colocada em risco, que não é somente o dano físico que acontece, né? Ele pode ter vários outros danos, por exemplo, quando um trabalhador ele sofre um acidente de trabalho, ele é afastado, ele fica recluso em casa e ele passa a receber o auxílio do INSS. Esse auxílio ele corresponde somente a 70% do seu salário, ou seja, além do dano físico que esse trabalhador sofreu, ele vai ficar recluso em casa, vai precisar de uma pessoa para dar assistência, ele também terá sua renda reduzida, o que vai gerar impacto na sua renda mensal, né, em questões econômicas também. Além desses danos citados anteriormente, é importante que esse trabalhador saiba que a partir do momento que ele é orientado sobre o uso correto, como utilizar os riscos, ele teve o devido treinamento e ele se recusa a cumprir esse treinamento, ele está sujeito a penalidades também, como advertência, suspensão e até mesmo demissão por justa causa. Quando se fala em saúde do trabalhador, em segurança do trabalho, muito é citado a CIPA, mas afinal, o que é CIPA? Para que serve? Como surgiu? Bom, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo principal preservar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A CIPA é composta por representantes do empregador e dos empregados. Ressalvo algumas alterações normativas para setores econômicos específicos que não seguem essa regra. A CIPA ela surgiu na Revolução Industrial na Inglaterra na metade do século XVIII, em decorrência da chegada das máquinas nas empresas, nas indústrias. O número de acidentes e lesões ele foi aumentando e se observou a necessidade da criação de normas e medidas protetivas, preventivas, para evitar acidentes de trabalho e de um grupo específico que fosse responsável por realizar essa função. No Brasil, a CIPA nasceu em 1944, mais especificamente dia 10 de novembro, durante o governo de Getúlio Vargas. Foi ele, então, responsável por dar os primeiros passos para a implementação da segurança do trabalho no Brasil. Mas foi em 1953,
com a portaria número 155, que se regulamentou de fato a CIPA no país. As ações da CIPA têm como objetivo observar e relatar as condições de riscos no ambiente de trabalho e solicitar medidas para reduzir e até mesmo eliminar os riscos existentes. Portanto, sua missão é preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores. Entendemos um pouco sobre o porquê usar EPI e o que é a CIPA, agora é com você, Elaine. Boa noite a todos! No Brasil, foram registrados cerca de 4 milhões de acidentes de trabalho no ano de 2012. Isso equivale a um acidente a cada 48 segundos. Na Bahia, no mesmo ano, foram registrados cerca de 74 mil ocorrências, correspondente a um acidente a cada 43 minutos. Esses dados foram levantados pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. Muitos desses trabalhadores são afastados devido à gravidade do acidente. Dentre essas pessoas afastadas, 52% foram afastadas pelo INSS, que corresponde a 31.082 trabalhadores. 48% foram afastadas devido a alguma doença cometida através desse acidente de trabalho, que corresponde a 28.361 trabalhadores. Dentre essas pessoas afastadas, a maioria são homens, que corresponde a 70%, e 30% de mulheres. Segundo o Ministério Público do Trabalhador, 26 bilhões de reais foram gastos com a Previdência entre 2012 e 2017. Os recursos foram gastos com aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão e auxílio-acidente. As notificações foram mais frequentes no âmbito hospitalar, público e também no privado. Entre os anos de 2001 a 2013, o SIM registrou acidentes de trabalho por óbitos. Podemos observar que entre esses anos houve um crescente aumento dos óbitos por acidentes de trabalho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 96% dos acidentes de trabalho poderiam ter sido evitados. Neste gráfico aqui podemos observar os índices do extremo sul da Bahia. Teixeira de Freitas está como a cidade de maior índice de acidentes expostos a materiais biológicos. Teixeira de Freitas também está entre a cidade com maior índice de acidentes de trabalhos graves. Isso é muito preocupante, né, para todos os teixeirenses. Itamaraju está como a cidade com maior índice de intoxicações exógenas ocupacionais. Infelizmente, a realidade brasileira, quando se fala de prevenção destes acidentes, se limita apenas aos momentos de inspeções, algo que precisa ser mudado por aqui, urgentemente, devido aos altos riscos que os trabalhadores brasileiros são expostos. Portanto, vamos usar EPIs e EPCs para trabalharmos com mais segurança. O JN fica por aqui. Tenha uma boa noite.